nos conectar com Deus. Gratidão, Senhor, gratidão aos benfeitores espirituais, emissários de Deus, por mais essa noite de estudo e de vibrações, por mais esse momento de encontros de almas, onde nós nos ligamos um pouquinho mais às questões do espírito, onde nós procuramos também entender um pouquinho mais a nós mesmos. Que nesta noite esse estudo e essas vibrações possam nos tornar melhores. De alguma forma, essas gerações de energias, que a nossa vontade possa ser firme, no sentido de gerar energias a serem utilizadas pelos benfeitores em benefício daqueles que sofrem, encarnados, desencarnados, que nós possamos ser instrumentos a serviço do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje nós iniciamos uma nova parte, sexta parte. Barçanufo chegou. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Barça. Boa noite, seu Valência. Tudo bom? Boa noite, Barçanufo. Nós já fizemos a Boa oração noite, inicial, Sabu. estamos começando a conversa aqui do estudo. Então, nós estamos na sexta parte. Hoje iniciamos a sexta parte, que é a maturidade psicológica. E é o capítulo 22, mecanismo de evasão. Hoje, 19 de janeiro de 2026. Então, maturidade psicológica nessa sexta parte. Nós passamos um pouquinho da metade do livro. Esse livro ele é um pouco longo, né? E ele é um pouco também é complexo, né? Tem hora que eu me enrosco no entendimento dele. algumas colocações ali eu fico meio sem entender muito bem. Bom, então hoje nós vamos ver o capítulo 22, mecanismo de evasão. Depois tem o problema do espaço, a reconquista da identidade, ter e ser, observador, observação e observado, e o devir psicológico, que é os temas, os títulos que compõem essa sexta parte da maturidade psicológica. Então vamos a ela, mecanismo de evasão. O senhor quer começar, seu Maurício? Pode ser, sim. Vou diminuir um pouco aqui porque parece que não está aparecendo no final. Agora sim. Senão quando tá o zoom tá grande, ele corta, um né? pedaço. A larga infância psicológica da criatura é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. A larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Habituada a criança a ter as suas necessidades e anseios resolvidos imaturamente pelos adultos, pois pais, educadores, familiares, amigos, ou atendidos pela violência do clã e da sociedade, nega-se a crescer, evitando as responsabilidades que enfrentará. No primeiro caso, porque tudo que chega às mãos de forma fácil
dilata o período infantil, acreditando que a vida não passa de um joguete e seu estágio egocêntrico deve permanecer, embora a mudança de identidade biológica de que mal se dá conta. Esse começo, só me lembrar aqui, a tendência nossa. Boa noite, Francisca. Tudo bem? Tá mandando, viu? Tá Boa me ouvindo? noite, Maurício. Boa noite, Francisca. É interessante, né, Não, aqui fala desse lado de infância, né? O que acontece com a infância? Porque muitas vezes nós, pais, né, responsáveis pelas crianças, às vezes usamos o excesso de proteção. E a gente praticamente não deixa crescer, né, também. Quando dá proteção. Por exemplo, tem pais que o menino tem 15 anos e ele não pode pegar um ônibus sozinho, que o pai está preocupado aqui dentro de Palmas, com medo de sair sozinho, né? Então, parece que às vezes o excesso de proteção vai prorrogando esse estado de infância e a dependência, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de proteger. A gente precisa proteger, sim, nossas crianças, mas proteger soltando, né? Acho que é uma forma assim, proteger, mas dando espaço para ela. E aqui fala a questão é, os pais, né, responsáveis, educadores, familiares, amigos, e assim por diante, tem discriminações do clã da sociedade, nega-se a crescer, evitando as responsabilidades que ele dará. Porque ele não cresce, porque se ele não assume responsabilidade. Agora, por outro lado, nós temos um outro problema que eu acho que tem os dois lados, para lá e para cá. Muitas vezes a gente acaba querendo que a criança seja um adulto também, no sentido de comportamento. Os pais e as mães quase que obrigam a criança a ser adulto, ter responsabilidade, desde pequenininho, ter a responsabilidade de adulto, não poder brincar, não poder fazer aquilo, não poder, tudo é errado para ele, porque ele tem que comportar igual adulto. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito com esse cuidado dos extremos, né? Os extremos de fazer a criança, desde 2 anos, a se comportar como adulto, e também, quando maiores um pouquinho, a gente podar a responsabilidade dessas crianças, desses adolescentes, por exemplo. Ainda continua aqui, né? Mimada, acomoda-se a exigir e ter, recusando-se o esforço bem dirigido para a construção de uma personalidade equilibrada, capaz de enfrentar os desafios da vida que lhes chegam a pouco e pouco. Então, se a gente usa essa superproteção, a gente faz para eles. Inclusive, uma coisa interessante, né, que acontece com que muitos pais não deixam as crianças pequenas, ou até adolescentes, a fazer a compra no supermercado. Então é importante a gente colocar eles também para eles pedir as coisas, para que eles comprem, para que eles entendam ali que está formando a personalidade deles, né? Acreditando-se credora de todos os direitos, cria mecanismos inconscientes de evasão dos deveres. Aí foge dos deveres, reagindo a eles pelas mais variadas, como ridículas formas de atitude, nas quais demonstra a prevalência do período infantil. No segundo caso, sentindo-se defraudada pelo que lhe foi oferecido, com má vontade e azedume,
ou sistematicamente negado, a criança se transfere de uma para outra faixa etária sem abandonar as sequelas da sua castração, buscando realizar os desejos sufocados, mas vivos, quando lhe surja a oportunidade. Em ambos acontecimentos, desenvolvimento emocional e a infecção que não são afetados pelos fenômenos psicológicos da inutilidade. Aí surgiu na minha cabeça aqui, até as lendas, né? Por exemplo, tem mães e pais que tentam fazer a criança, até bem grande, achar que o presente que ela ganha foi justo. Então, é bom que a criança sinta o Noel, sinta, mas ele crescer um pouquinho que seja, ele tem que ser informado que a coisa não vem de graça, assim, ninguém está dando. Foi o labor do pai, né? A luta do pai e da mãe, que comprou aquele presente e acaba doando ali, dizendo que foi o Pai Noel que levou. Quer dizer, não faz crescer, né? Aí, às vezes, chega um momento que o período infantil tem que terminar, né? E a criança já está grandinha, acreditando em coisas que os pais e as mães fizeram com que eles acreditassem. Então, acho que as duas, tem lembrar dos dois lados, né? Nenhum polo é, de adultização da criança e nem de infantilização. Ou seja, deixar a coisa acontecer e favorecer ela acontecer. Né? Então, a criança cresceu, a gente tem que favorecer ela a crescer, né? Para que ela se torne adulta, mas de acordo com o tempo dela. Pois é, essa medida, né? Ela é muito difícil. Conceder muito ou reter muito, né? Qual que é a medida? Então, às vezes o adulto ele fica essa gangorra aí, uma hora deixa muito à vontade, outra hora quer segurar muito. Então ela começa aqui, né, falando da infância larga, né, psicológica. Quer dizer, a criança ela tá se mantendo como criança por muito tempo, por muito mais tempo do que o necessário. E isso gera muita coisa ruim, sofrimento mesmo para a própria criança, ou para o próprio adulto imaturo. Que aquela criança ela vai se tornar um adulto imaturo. Alguns cheios de vontade, alguns cheios de arrogância, alguns impulsivos, alguns muito retraídos, né? Tudo dependendo muitas vezes dessas influências que eles recebem nos primeiros anos de vida. Nos primeiros anos de vida, os pais, os educadores, uma hora eles estão dando muito, né? Tornando a criança frágil por conta deles não ter esforço para conquistar nada. Outra hora nega também muito e até usa de violência, né? E acaba também trazendo outros problemas para a criança. Essa temática ela é bem, eu gosto muito dela porque ela realmente ela é muito importante para a formação do adulto, né? A gente tem resquício da nossa infância. Todos trazemos, né? Fala em criança ferida e tudo mais. Todos temos coisas para resolver que nós deixamos lá na infância ou que nós herdamos, aliás, da infância. E isso a gente às vezes precisa trabalhar. Então, os pais, eles se vê assim numa dificuldade. Antes, também tinha, né? Antigamente tinha também essas dificuldades, os pais muito austeros, muitas vezes muito
autoritária e tudo mais, mas naquela época parecia assim que os pais sabiam, né? Sabia assim, tinha certeza, né, do que estava fazendo. Parecia que eles não tinha discussão, tá certo. Hoje, como a gente tem muito acesso à informação, vem muitas dúvidas também. A gente fica assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu puxei a cordinha demais? Será que eu dei muita folga? Como é que tá isso aí? E a gente observa as reações das crianças que mostra isso, né? Que elas estão tendo alguns problemas. Nós temos muitos desafios hoje. Um deles, e eu acho que é o maior que tem, é esse excesso de informação, de tecnologia, que todos nós estamos cada vez mais nos tornando refém dela, e as crianças também, muito cedo. Elas ficam na frente da telinha, hipnotizada pela telinha, e fica num mundo totalmente estranho, né? Então ela encerra aqui, né, dizendo que o desenvolvimento emocional não corresponde ao físico e ao intelectual, né, que não são afetados pelos fenômenos psicológicos da imaturidade. Então nós estamos num momento de um outro desafio, talvez maior até, né, que é esse momento que nós estamos vivendo. Nossas crianças e nós mesmos, né, ainda temos que aprender bastante. Algum comentário mais ou vamos para frente? Márcia, Francisca. Não, tá bom. Maurício, mas isso aí é certo, né? A gente nunca sabe como tá errando, nem como tá coisa. Às vezes, se a gente solta demais, se perde, né? Então a gente vê, prende. Chegou um tempo que você não pode confiar. Eu não tenho confiança aqui, ou no setor que eu moro, de nenhum neto meu brincar em uma casa de algum vizinho ir para casa, não sabe? Porque eu não confio. Não sabe? Então, porque aí, o medo, né, Francisca? É colocado é o medo. O medo. Mas é um medo que você vê o exemplo todo dia, não sabe? Daquilo que acontece. Pelas então notícias, você fica insegura. Né? Não sabe? Não é proteger demais, não sabe? E às vezes, quando nós saímos de casa, tem que levar, porque a gente não confia, não sabe? Para um lado e para outro, não sabe? E às vezes, os meus meninos lá no Maranhão, cedo, eles se viravam assim, ali veio no banco depositar dinheiro para mim, com 12 anos, ia fazer curso, com 12 anos, ele fez um curso no Senai, lá em Maranhão, ela passou na prova, fazia de noite esse curso. E nada, não sabia, e nós morávamos à distância de lá de casa para daqui para o centro, no Salve de Palma. Hoje a gente não confia. É tanta coisa assim que até os adultos, para se defender dentro dos coletivos, não é fácil. Não sabe? Quando eu levava o Maxwell para fazer a terapia, eu encontrei em cada situação dentro dos coletivos, meio-dia, moça assim, às vezes que eu falava assim, homem se, não sabe, intimidando a pessoa, não sabe, aquela coisa, a gente tem que ter também, por isso que hoje quase todo mundo tem um carro, uma moto, uma coisa que sabe, que é muito difícil se você enfrentar coletivo, só quem vive que sabe. Principalmente no final de semana. Ter coletivo gratuitamente. Antigamente tinha um dizer que dizia assim, cheio de peixe, peixe é, né? Lá na década de 80, 70, eu vi no jornal uma vez, lá em Uberlândia, ali em Minas Gerais, por ali assim, passou no jornal um menino com 8 anos já tinha um escritório de compra de boi. O menino com 8 anos comprava boi.
O pai dele era comprador de boi e botou ele no escritório para aprender. Com 8 anos ele já era comprador sozinho. Aí, assim a gente vê as coisas. Eu, por exemplo, quando eu cheguei em Palma, eu peguei 3 casinhas para levantar, dessas casas populares. Aí eu comprei 3 colheres de pedreiro, uma para mim, outra para o menino de 12 anos e outra para o de 10. Aí o pessoal passava, eu sentando tijolo e 2 meninos. Ué, esse menino já é pedreiro. Eu digo, não, não é pedreiro. Como eu sou pai, aí eu sento um tijolo e ensinei a sentar o outro, sabe? Nós ia fazer massa junto, nós ia sentar tijolo junto, tipo só uma brincadeira, né? Aí todos os dois iam pedreiro, só que depois aprenderam outras coisas e não quis, né? Outra Então, profissão, né? aí hoje não está tendo muito esse dizer, mas antigamente tinha esse dizer, peixe de peixe, peixe é, né? E com 16 anos 17 anos eu peguei o diploma de pedreiro no Senac e outro irmão meu com 15, nós pegamos junto. Só que meu irmão não quis seguir a carreira que ele achou outra coisa melhor também. Então é desse jeito, sabe? Só que hoje não tem esse dizer mais, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Geralmente, quando o pai é ferreiro, o filho também é, né? Então, aí eu acho assim que não custa nada o pai dar uma forcinha, né? Porque diz que casa de pai é escola de filho, né? Escola de filho, exatamente. É. E assim foi. Até nos interior, eu convivi muito tempo no interior, o papai, quando ia para a roça, levava todo mundo, os homens tudinho. Meio-dia a mulher ia levar o comer na cabeça para eles, levar água, entendeu? Não pode fazer trabalho escravo também, né? Não pode judiar também. Mas não custa dar uma forcinha, né? Quando tinha para debulhar feijão, às vezes de meia-noite, nós tínhamos que estar debulhando os feijão, batendo feijão, espalhando tudo, ensacando. Tinha que ajudar, né? Entendi. Agora tem como também dar pequenos deveres, né, em casa, né? Desde pequenininho você pode dar pequenos deveres, né? Arrumar as próprias coisas, o próprio quarto, né? Manter a higiene pessoal, exatamente. auxiliar em casa, né, na limpeza e tudo mais. Tem como, né, também. Aqui com preguiça, sem preguiça, mas tem que fazer. Fazer alguma coisa para poder ir formando esse dever, né, esse costume. Não, e uma coisa interessante que eu já falo também com as pessoas, até com a Cecília, eu falo o seguinte, quando eu falo assim, eu tô com preguiça. Eu falo, eu também tô. Eu também tô, mas eu sei que a gente precisa fazer. Aí fala, eu não quero ir para aula. Eu falo, eu também não. Eu também nunca achei tão bom esse aula, não. Mas ele precisa ir para aprender, né? Então, não é assim, eu acho que a gente não pode zombar da preguiça. O bem está falando, eu tô com preguiça. Aí fala, meu Deus, você com preguiça? Não, o ideia é você jogar a realidade. Eu também tenho preguiça, só que eu controlo a minha preguiça, né? Eu mesmo falo para todo mundo que eu não tenho preguiça. Eu tenho também, né? Mas só que a gente tem que controlar a preguiça, né? Então, você não quer ir para a escola, não está afim, mas precisa de ir, né? Então vai. Está afim de trabalhar. Mas precisa, vamos trabalhar, né? Que a gente precisa trabalhar, então mostrar para eles que não é assim. O trabalho nem sempre você vai com toda alegria, não. Estudar também não é uma coisa que você faz com toda felicidade, não. Mas, como a gente precisa de crescer, né? Precisa de aprender, então, e trabalhar, você precisa de trabalhar para poder alimentar, por exemplo, então a gente tem que trabalhar. É isso mesmo. É uma boa a gente forma. tem cada um dia a gente tem que se vencer, não os outros, a gente mesmo, né? As preguiças, as picuinhezas, tanta coisa. O próximo.
Excepcionalmente, pode suceder que o alargamento do período infantil, por privação dos sentimentos e pelas angústias, produza distúrbios na saúde física como na mental, gerando dilacerações profundas difíceis de sanadas. Na generalidade, porém, o que sucede são as apresentações de adulto suscetível, medroso, instável, ciumento, que não superou a crise da infância, nela permanecendo sobre conflitos lastimáveis. As figuras domésticas, representadas pelo pai e pela mãe, permanecem em atividade emocional no inconsciente, resolvendo os problemas ou atemorizando o indivíduo, que se refugia em mecanismos desculpista para não lutar, mantendo-se distante de tudo quanto possa gerar decisão, envolvimento responsável e enfrentamento. Fugindo das situações que exigem definição, parte para as formulações e comportamentos parasitas, buscando nas pessoas que considera fortes e são elegidas como seus heróis ou seus superiores, porquanto tudo que elas empreendem se apresenta coroado de êxito. Não se dá conta da luta que travam, das renúncias e sacrifícios que se impõem. Esta parte não lhe interessa, ficando propositadamente ignorada. Com efeito, cresce-lhe a área dos conflitos da personalidade, com predominância da autocompaixão no esforço egoísta de receber carinho e assistência sem a consciência da necessidade de retribuição. Então aqui ela fala da consequência que pode acontecer desse período infantil enlarguecido. Que quando a criança ela é bem pequenininha, ela precisa mesmo ser servida de todos os cuidados, é muito difícil, né? Ela é totalmente dependente. Mas à medida que ela vai crescendo, essa proteção que se tem lá no início, ela causa problemas, né? E aí pode causar distúrbios. Ela diz aqui, distúrbios na saúde física e emocional, mental. Então, nós estamos vendo aí os síndromes, né, de tudo que é tipo. Cada dia eu conheço uma síndrome diferente aí, né, que nominam, que as crianças têm. E essas síndromes, é claro que tem muitas delas que vêm de outras vidas, de reencarnações, como nós sabemos. Mas também elas são potencializadas pelas ações atualmente. Então esses medos, né, que o adulto tem, né, medo de tudo e de todos, essa insegurança, ele diz aqui, né, estabilidade emocional, aquelas pessoas que uma hora está tão calminha, outra hora está agressiva, né, então, parece que tem uma estabilidade muito grande. O ciumento, né, ciumento é uma insegurança muito grande, a pessoa que tem muito medo, né, não acredita em si próprio. É aquela pessoa que acha que ela não merece, né, ter alguma coisa, então ela sente ciúme, acha que vai perder. Então ela diz aqui que não superou a crise da infância, que a criança, que é aquela pequenininha, ela diz o termo, né, egocêntrica, quer dizer, ela acha que o mundo existe porque ela existe, né? Ela tem essa ideia assim da importância dela perante o mundo, assim, super, né? Super. Mas, à medida que cresce, se mantém essa ideia, se torna egoísmo. É uma coisa grave. O egocentrismo é uma fase da criança, né? Às vezes até você brinca com a criança pequenininha assim, fala, vamos brincar de se esconder. Ela fecha o olho e fala, bom, ninguém está me enxergando, que eu estou de olho fechado. Porque ela acha que o mundo gira em torno dela. Tudo, né, tem a ver com ela. Se ela fechou o olho, ela não está se enxergando, não está enxergando nada, ninguém está enxergando ela também, ela está invisível. Então, agora quando cresce achando que a pessoa
é mais importante do que tudo e todos, aí já se torna o egoísmo. E as mães, né? Ele lembra aqui do papel do pai e da mãe, né? A mãe super protetora ou aquela exagerada também, né? Na repreensão e tudo mais. Ali, ó, as figuras domésticas, né? Representadas pelo pai e pela mãe, ela pode trazer Não, eu vou temor, voltar, vou pegar uma coisa que não estou botando as muriçoca. temor ao indivíduo, né? E a pessoa, por conta desse momento, né, que ele teve com a mãe quando na infância, em que com o pai e com a mãe que às vezes não soube conduzir muito bem, ela então cresce uma criança medrosa, um adulto, aliás, medroso, né? Aquela pessoa que não se assume, ó, mecanismo desculpista para não lutar. Então, ela sempre, eu não dou conta, né? Eu sou um fracassado mesmo. Então, sempre acha uma desculpa para não lutar, para não mudar as coisas. Então, ela não toma decisões, é aquela pessoa insegura, né? Que não toma uma atitude, não enfrenta situações, não enfrenta ela mesma, não enfrenta a vida, foge de tudo, né? De todos. E daí ela fala assim, parte para formulações e comportamentos parasitas. Então, acaba ficando aquela pessoa omissa, acomodada, né? Que não busca é, crescer espiritualmente, ou seja, aqui Mas mesmo, a né? vida às vezes ensina essas pessoas, né, senhor? É. E aí ela segue um líder, né? E se o líder não é um líder muito bom, ela vai se tornar uma pessoa também não muito bom, né? Acaba que não sabe lutar, né? Ela não sabe lutar, não sabe renunciar, não sabe sacrificar, não sabe ir para frente, ela se omite. E aí fica aqueles conflitos de personalidade. Hoje nós temos muito problema dessa área, né? A pessoa que são extremistas, né? De um lado ou de outro, o tal da bipolaridade. E aquela excessivamente carente, né? Ela sempre se acha muito abandonada, né? Ninguém me quer, ninguém me ama, né? É, ela sempre está cobrando do outro carinho, amor, né? Você passa muito tempo sem ligar para ela, fala, por que você não me ligou, né? Por que você não foi mais na minha casa? Você nunca mais me deu atenção. Quer dizer, a atenção é dos dois lados, né? Eu quero a atenção do seu Maurício, eu vou lá e procuro ele. Não preciso ficar esperando que ele me ligue, ué, né? Por que eu tenho que ficar esperando? E depois cobrando ainda, o seu Maurício, poxa vida, ele me esqueceu, nunca mais me ligou. Não, a distância é a mesma, né? Cada um. Mas então essas pessoas, elas são aquelas pessoas assim que estão sempre para baixo. Isso é reflexo pode ser, né? Reflexo da infância. Ainda não cresceu, não amadureceu. É isso. Eu acho que esse alargamento do período infantil, os distúrbios que vai causar, vai ser, quando fala a questão do medo, né? Essa instabilidade que tem, o ciúme, talvez seja muito mais ligado a essa proteção, que como ele alargou o período infantil, ele continua tendo nos pais, nas mães, na mãe, os protetores. Ou quando os pais não estão, ele acaba elegendo outros protetores, né? E ele acaba tendo mais medo de assumir, de superar essas crises que tem, ele acaba tendo mais medo. Aí, e esse medo dele é justamente o resultado disso aí, que ele ainda é infantil. Porque o que a gente percebe é muitas pessoas adultas, a gente percebe que ele é infantil ainda, mesmo. Ele não superou a parte da infantilidade. Dá pra gente perceber muitas pessoas assim. É isso. Alguém mais? Comentários? Ok. Ok.
Ok. Vamos fazer mais, seu Maurício? Como é que tá o nosso tempo? Aí falta 20 ainda, né? Já dá para fazer mais um? Vai fazer uma assim, não dá pra fazer, talvez discutir muito, não. Pelo menos uma leitura de uma e alguns comentários dá, né? Parece. Então tá. Tá aí. Você congelou, Dilon. Hã? Apareceu a imagem? Eu tô vendo o senhor congelado, o senhor tá me vendo congelado, né? Ó, Dilon, Oi. você tá congelado. E a leitura? Para vocês aí. Então, Descongelou. eu tava te ouvindo, só que o senhor não tava me ouvindo. A nossa internet. É, e aí a sua imagem estava congelada, assim. Então o senhor tava congelado para mim agora. Ah, tá vendo? Tá. Muito bem. Tá por sua conta, seu Maurício. Essa é a sua, né? Não lhe amadurecendo os sentimentos da solidariedade e do dever, crê-se merecedor de tudo, em detrimento do esforço de ser útil ao próximo e à comunidade, esquecendo-se das falsas necessidades para tornar-se elemento de produção em favor do bem geral. Instável emocionalmente, ama como fuga, buscando apoio e transfere para a pessoa querida as responsabilidades e proporções que lhes são pertinentes, tornando o vínculo efetivo insuportável para o eleito. Outras vezes, a imaturidade psicológica reage pela forma de violência, de agressividade decorrentes dos caprichos infantis que a vida no relacionamento social não pode ceder. Uma peculiar insensibilidade emocional domina o indivíduo que se coloca por evasão psicológica do ambiente e das pessoas com quem convive, poupando-se as aflições e somente considerando os próprios problemas que o comovem ante a frieza que exterioriza quando em relação aos sofrimentos do próximo. O homem nasceu para a autorrealização e faz parte do grupo social no qual se encontra, a fim de promovê-lo, crescendo com ele. Os problemas devem construir-lhe meio de desenvolvimento em razão de serem-lhe estímulos, desafios, sem os quais o tédio se lhe instalaria nos painéis da atividade, desmotivando para a luta. Desse modo, são parte integrante da estrutura mental e emocional, responsável pelos esforços do próximo e do grupo em conjunto, para a sobrevivência de todos. O solitário é prejuízo e dano na economia social, perturbando a coletividade. Então, de começo, o que ele fala, né, que quando a pessoa não amadurece, né, os sentimentos, ele, às vezes, ele acaba transferindo isso, as suas necessidades para o outro, né? Às vezes, quando ele fala que quando ele busca o apoio, transfere para a pessoa querida as responsabilidades e preocupações que lhe são pertinentes, aí tornando esse vínculo afetivo insuportável para o eleito. Então, imagina bem um homem que não amadureceu, aí ele pega, transfere toda aquela carga emocional para a esposa, que às vezes vai ter que levar uma vida muito difícil por causa dessa imaturidade do seu marido, ou vice-versa, né?
a mulher também que não se amadurece acaba transferindo toda aquela carga emotiva para o seu marido. E assim pode acontecer para os pais, para os irmãos, para os filhos, né? Tem muitos pais que são muito mais infantis que os filhos. Tem filho que é muito mais adulto que o pai, acaba conduzindo a vida, conduzindo, auxiliando o pai, encaminhando, às vezes, a família. É um filho que, às vezes, ele, de 18 anos, já tem mais maturidade que o pai, às vezes. Então, e essa falta de maturidade, às vezes, causa muitos problemas na convivência humana. Eu acho que é por aqui, né? Aí, se quiser retornar na próxima segunda, a gente começar por aí, mas acho que agora a gente passa para a prece, né? Senão nós podemos atrasar. Okay, nós somos 4 pessoas. Certo? Certo, combinado. Podemos ser. Então, eu vou começar a prece. Depois eu passo o Barça e vai para Francisca e termina com a Adilon.